manhã. Deus de poder e graça, manda fogo santo nesta manhã, Jesus querido. Aleluia, tem muitos, Senhor, aleluia, que estão ouvindo este som, aleluia, e precisam de ouvir. E tem muitos dos nossos, Senhor, que perderam a bênção nesta manhã, porque eu sei que o nosso Deus vai operar maravilha. Entreguemos tudo na sua mão. Fica conosco, aqui nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Desejo cumprimentar a todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. É uma alegria podermos estar aqui nesta manhã. O pastor Davi Souza, esposa irmã Rita. Deus abençoe a vida do servo do Senhor, todos os obreiros. E aqui poder rever os nossos irmãos da dupla, irmãos Viana, como conhecidos, né? Muitos anos, como já fizeram menção, nesse trabalho, nesse ministério, né? E ficamos felizes de poder tê-los aqui em Criciúma, né? Cooperando aqui nesse setor do renascer. Deus abençoe as vossas vidas. Também a cantora irmã Sueli, né? O esposo, irmão Rubens. Deus abençoe a vossa vida. Irmã Sueli já creio que teve em Caçador, né? Caçador esteve lá, né? Louvando o Senhor. E louvamos a Deus pela vossa vida também, irmã Sueli, muitos anos também louvando o nome do Senhor. Cada um dos nossos queridos irmãos, que Deus abençoe. Aleluia. Abra sua Bíblia. Queremos fazer leitura, Epístola de Judas, Epístola Universal do Apóstolo Judas, versículo de número 23, texto que me veio ao coração. Judas, verso 23, diz assim: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Até aqui, primeira parte. Quero estar assentado. Graças a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, aqui já nesta manhã temos sentido a gloriosa presença do Espírito Santo em nosso meio. Deus, aleluia. E estamos sobretudo aqui cultuando a Deus, enaltecendo o seu nome, e viemos aqui sobretudo saber que Deus, através do seu Espírito, está neste lugar. E quando nós nos reunimos no lugar para cultuar a Deus, enaltecer o nome dele, sabemos que ele, Deus, é Senhor da nossa vida e que ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Meus queridos irmãos, o texto lido aqui de Judas, segundo o que entendemos, Judas temos a Bíblia ali mencionando, parece-me que 5 Judas, mas deixa-nos entender aqui que o que escreveu esta epístola foi o meio-irmão de Jesus, Judas, irmão de Tiago. Quando ele expressa Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, visto que por parte de Maria e José tinha Judas como filho, tinha Tiago e eram irmãos, fazem menção. Então deixa assim nós entender que aqui o meio-irmão de Jesus foi que escreveu esta epístola tão curta, de apenas 25 versos, 25 versículos, não é dividida nem em capítulos. Mas, meus queridos irmãos, nós podemos entender aqui também que Judas, ao escrever, ele deseja
sobretudo, expressar aqui um propósito para os seus leitores a respeito de salvação. E quando ele escreve, ele não diz que é irmão de Jesus aqui, mas ele diz que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Ele não procura aqui reconhecimento pela posição em que ele poderia querer se destacar em poder ser o meio-irmão de Jesus, mas ele, sobretudo, ele admite que é servo de Jesus. Ele não procura reconhecimento por posição, por nada disso, mas sobretudo ele procura reconhecer Jesus como o seu Senhor e Mestre, e por isso que ele começa a epístola falando sobre servo de Jesus Cristo. Aí ele trata aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, ele não escreveu esta epístola a uma igreja específica, mas deixa-nos entender a igreja universal, aos chamados, amados e guardados. Ele escreve para os cristãos, podemos dizer, de todos os tempos, embora em períodos difíceis em que eles também viviam na época, mas ele, sobretudo, ele procura fortalecer através dos escritos e em dizer aos irmãos que servem a Deus, que fiquem firmes e fortalecidos na fé, sobretudo não perdendo a esperança, e sabendo que esta fé em Jesus Cristo o faz vencer todos os obstáculos que vierem a surgir nas suas vidas, até aos ímpios que se introduzem no meio de vós. Quando ele fala, e aqui já foi feito menção, existem muitos que se introduzem no meio, aos ímpios que se introduzem, as pessoas que se introduzem, ele procura levar uma palavra aos seus leitores para que venham, sobretudo, ter a sua fé alicerçada em Jesus Cristo, para que possam vencer as adversidades da vida, mesmo que vier o martírio, mesmo que precisar a morte, mesmo que precisar morrer fisicamente, entregar a sua vida, mas eles não entregariam, e a estes ele se dirige, a estas pessoas ele se dirige. E Judas, meus queridos irmãos, ele procura então expressar isto, que ele quer dizer: esforcem-se. Ele alerta sobre os imorais que se inseriram no meio, e abre os olhos dos crentes para a vida e doutrina dos seus adversários. Nos dias de hoje em que estamos vivendo, meus queridos irmãos, não é algo novo, mas sabemos de que existem tantas coisas que o inimigo tem procurado introduzir no meio do seu povo, e podemos ver na palavra de Deus, no contexto que fala, meus queridos irmãos, da passagem que lemos aqui. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E diz mais: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, quer dizer,
reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E ele fala sobre Sodoma, ele fala sobre Gomorra, meus queridos irmãos, sobre as cidades circunvizinhas, sobre os que se corromperam, enfim, sobre a fornicação. Contudo, meus queridos irmãos, ele também fala semelhantemente aos adormecidos, aos contaminados, as que contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e o vitupério às autoridades. Mas ao arcanjo Miguel, quando diz aqui que contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal dos que não sabem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, quer dizer, vão pelos seus sentidos. Não é diferente nos dias de hoje. Tem muita gente indo pelos seus sentidos e fazendo muita coisa errada, muita coisa que Deus não se agrada. Mas o mais importante é você ser dirigido não por sentimentos humanos, mas ser dirigido é pelo santo e glorioso Espírito de Deus. Porque quando somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos o que diz o capítulo 43, meus queridos irmãos, lá do profeta Isaías. Porque o próprio profeta Isaías, que foi um homem que chegou a um ponto antecedendo a este capítulo 43, no capítulo 6, ele mesmo expressa ali, meus queridos irmãos, de um determinado momento, quando ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado aí um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam, meus queridos irmãos, o rosto, 2 cobriam os pés e 2 para voar. Mas eles diziam, meus queridos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Quando ele começa a contemplar tudo aqui, ele começa a expressar e a dizer assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O homem, a mulher, quando chega aos pés do Senhor, tem comunhão e tem intimidade com Deus. Ele reconhece as suas misérias, ele reconhece a sua situação. Um homem pecador, um homem dependente de Deus, um homem precisando de Deus. Agora o homem, no seu orgulho, na sua arrogância, ele não reconhece Deus. Ele quer a sua posição, ele quer status, ele quer espaço. Mas, meus queridos irmãos, o espaço que Deus dá para mim e dá para você, com certeza é quando estamos ligados nele, estamos ligados na videira. É o Senhor que vai abrindo portas, é o Senhor que vai suprindo necessidades, é o Senhor que vai dirigindo os nossos caminhos. Se eu e você estamos aqui nesta manhã, é porque temos um propósito e viemos com um objetivo. Aleluia, aleluia. E aqui já foi dito também que aqui não estamos olhando pela multidão, mas aqui tem vidas, aqui tem almas. Aleluia, aqui tem crentes, aqui tem salvos. Aleluia, que sobretudo enaltece um Deus que criou, que salvou, que deu vida e que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui. Quando Isaías vê aquela situação, ele diz: ai de mim! E aí um dos serafins pega uma brasa viva que está no altar e toca na sua boca. Meus queridos irmãos, quando tocou nos seus lábios,
Senhor, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando somos tocados pelo Senhor, a situação muda. Quando o homem é deixado levar pelo sensacionalismo, pelas suas emoções próprias, ele morre nas suas emoções próprias. Mas quando somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos, meus queridos irmãos, aonde alguém não quer ir, aonde quem sabe ninguém quer ir, mas nós vamos porque é o Espírito que dirige as nossas vidas, porque nós temos um Espírito Santo de Deus na nossa vida, e quando nós temos este Espírito, nós vamos. A quem enviarei? Quando ele foi tocado, quando esta brasa tocou na sua boca, aleluia, ele disse: eu vou. Primeiro ele dizia: ah, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, aleluia. Mas quando ele é tocado, quando a sua vida é mudada, quando a nossa vida é mudada, quando nós temos liberdade ao Espírito Santo, nós vamos, como eu já disse, em lugares aonde ninguém quer ir, porque nós não vamos porque nós queremos ir, mas porque o Espírito dirige. E quando o Espírito dirige, nós vamos por onde ele nos guia, nós vamos por onde ele nos dirige, porque somos guiados por ele, porque ele é Senhor da nossa vida. Jesus é Senhor da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o Salmo 43 ele expressa, aleluia: trazei o povo cego que tem olhos e surdos que tem ouvidos. Já viu? Tem olhos, eles viam com olhos físicos, mas não viam com olhos espirituais. Tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam ao que precisava ser ouvido. Nos dias de hoje, meus queridos irmãos, também não é diferente. Quantas pessoas que têm olhos e veem, mas não têm olhos espirituais para ver aquilo que Deus está querendo mostrar. Quantas pessoas têm ouvido para ouvir aquilo que as pessoas muitas das vezes falam, ou aquilo que Ele quer ouvir, mas quando Deus começa a falar, quem sabe aquilo que Ele não gostaria de ouvir. Mas é quando Deus querendo falar, nós devemos estar com os nossos ouvidos abertos para receber tudo aquilo, porque a voz de Deus, quando desce ao nosso coração, ela flui de tal forma a encher o nosso ser, que quando damos cada passo da nossa vida, Deus está conosco. Quando caminhamos, Deus caminha conosco. Quando deitamos, Deus deita conosco. Quando levantamos, Deus levanta conosco. Quando trabalhamos, Deus trabalha conosco, porque Deus está conosco. Aleluia, aleluia. Aí ele diz assim: ó, vós sois as minhas testemunhas. Aqui já foi falado, irmão Rubens, quem de nós não tem um testemunho para dar? Quem de nós não tem uma experiência? E às vezes nós calamos, e às vezes nós nos aquietamos, mas devemos ser, se somos testemunhas. Você já pensou o privilégio de ser testemunha de Jesus? Ser testemunha dele é para testemunhar aquilo que ele fez na sua vida. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não tenho aquele conhecimento teológico, eu não tenho aquele aprofundamento teológico, eu não conheço. Mas você sabe o que a palavra já fez na tua vida e que ela mudou. Então seja testemunha daquilo que você recebeu, e daquilo que você aprendeu, e daquilo que você tem ouvido, que vidas serão transformadas, vidas serão libertas, porque você fala e o Espírito Santo que vai contigo é que vai convencendo o pecador dos seus pecados. Eu sou o Senhor,
aqui, e fora de mim não há Salvador. E diz mais: eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não ouve. Aleluia, entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E diz mais: ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem me impedirá? Na ação de Deus ninguém pode impedir. Aleluia. Há homens enviados por Deus. Eu e você somos enviados por Deus para fazer a sua vontade. E quando nós lemos o texto de Judas, meus queridos irmãos, do verso 23, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Quando fala aqui, meus queridos irmãos, Deus colocou na minha e na sua mão a responsabilidade de salvar alguns. Hoje tem igrejas para tudo que é lado, e é gente querendo transferir crente de igreja para igreja. Abre igreja como que se abre qualquer coisa e quer transferir, mas ele não quer ir nas fronteiras aonde o diabo está, porque para arrancar as almas da mão do diabo é difícil, não é fácil. Exige luta, exige oração, exige poder, exige jejum, exige consagração, exige busca, exige comunhão com Deus, exige intimidade com Ele. E as pessoas às vezes não querem compromisso, mas eu quero crer que você que está aqui nesta manhã tem compromisso com o Senhor. Nós da Assembleia de Deus não temos hábito de transferir crente. Todos que desejarem vir são bem-vindos, mas o nosso objetivo é arrancar as almas que estão nas caras do diabo. Arrebatai alguns. Aleluia, aleluia, aleluia. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Que fogo é este? Fogo do pecado. As pessoas queimando nos seus pecados, na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, na murmuração, em tantas coisas, contentas. Arrebatai uns do fogo. Muitos às vezes estão dentro da igreja, mas perdidos. Precisamos salvar estes, arrebatando-os do fogo, tirando eles, não comungando com as coisas do mundo, não comungando com as coisas do pecado, não sentando na mesa dos escarnecedores, mas antes tendo o seu prazer na lei do Senhor. Aleluia. E nesta lei nós meditamos de dia e de noite. Eu sinto a presença do glorioso Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia. Enviados, somos enviados por Deus em muitos lugares, e às vezes precisamos entender e ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Como é que está o teu ouvido espiritual? Eu falo constantemente. Um dos grandes prazeres que eu tenho em servir a Deus é saber que não existe um dia que o Espírito Santo de Deus não fala comigo, que eu não ouço a sua voz. Não tem um dia que se passa que eu não ouço a voz do glorioso Espírito Santo. Tens ouvido a voz do Espírito Santo? E o Espírito Santo está aí para nos orientar, para nos guiar, para nos dirigir. Aleluia. Esse glorioso Espírito Santo está aqui nessa manhã, e é este Espírito que nos fortalece, é este Espírito que nos encoraja a prosseguir e para ir avante. E o Senhor deixou eu e você para prosseguirmos nesta caminhada, sabendo, aleluia, que sobretudo precisamos prosseguir. Então volto a te dizer, não diga que você não sabe, não pode, porque Deus sabe, e Deus
Deus pode. E você serve um Deus que sabe, e um Deus que pode. Quer dizer, um Deus que dá sabedoria, é um Deus que dá poder. É só buscar, é só ir à fonte. Aleluia. Jeremias no capítulo 1 e 7, ele chegou certa vez e disse: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não diga eu sou jovem, não diga eu não tenho, não diga eu não posso, não diga eu não sei, porque o Senhor é que faz as coisas acontecer. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós, meus queridos irmãos, somos vasos, e os vasos devem estar disponíveis, aleluia, para serem cheios. Existem todos os tipos de vaso, e nós precisamos ser vasos, ter vasos limpos e ser cheios do azeite, cheios do óleo do Espírito Santo. Existem vasos que às vezes, meus queridos irmãos, estão cheios, mas não cheios do Espírito de Deus, cheio de sujeira, cheio do pecado, cheio de tantas coisas. Feliz é você que nesta manhã está aqui e pode ser cheio. Mas pode acontecer algo mais de ser cheio. Se o meu vaso já está cheio, eu não preciso ir no congresso domingo de manhã, mas ele pode transbordar. Você veio aqui nessa manhã para deixar o teu vaso transbordar. Aleluia. Mesmo que o teu vaso esteja cheio do azeite do Espírito de Deus, mas você vai transbordar. E o transbordar quer dizer que você não terá só para você, mas você terá para os teus familiares, você terá para os da tua casa, você terá para os teus vizinhos, você terá para o teu bairro, você terá para a tua cidade. Você será um porta-voz de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus. Somos vasos. Disse-lhe em Atos 9,15, disse-lhe porém o Senhor: vai, falando a Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, em se tratando de Saulo, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O homem nos dias de hoje, ele está trabalhando muito no sentido: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar para fazer isso? O que eu vou ter de proveito para fazer isto? E isso tem se infiltrado no meio da igreja. Aleluia, precisamos ter cuidado. Para fazer isso, o que eu vou ganhar? Para fazer aquilo, o que eu vou ganhar? O que vocês vão me pagar? O que pode dar? Nada melhor, porque se você ganhar pago financeiramente, você não tem galardão. Então faça com gratidão, faça com amor, porque Deus te retribuirá nesta vida e na eternidade uma recompensa. Meus queridos irmãos, nós sabemos sobretudo que os dias são difíceis e os dias são maus. A corrupção tem tomado conta do nosso país, enfim. Mas sabemos pela palavra de Deus, desde os primeiros capítulos de Gênesis, falando sobre corrupção, falando sobre tantas coisas erradas, pecados. E quanto nós já ouvimos falar sobre o povo escolhido de Deus no deserto, indo a caminho de Canaã, vendo os milagres acontecerem, vendo as coisas acontecerem, e depois não acreditarem naquilo que Deus estava falando. Isso dói o meu coração. Quando Judas escreve aqui, ele chega a lembrar aos seus leitores e dizendo:
muitos que saíram do Egito, aleluia, não creram, pereceram. Meus queridos irmãos, Deus nos trouxe aqui nesta manhã pelo seu Santo Espírito para dizer para cada um de nós que Deus, Ele continua, claro, agindo, mas não nos esqueçamos. O ser humano tem facilidade de esquecimento. Eu fico pensando, esses dias eu estava analisando, eu disse assim, olha, se perguntar para alguém como era o nome do bisavô dele, capaz de não lembrar. A gente não lembrar como é o nome do nosso bisavô, capaz de não lembrar como era o nome do nosso bisavô, que é um da família. O homem esquece fácil. Contaram a história, tem a foto, tá, mas como é que é o nome mesmo? Às vezes morreu o avô, vamos trazer um pouco para mais perto. Aí faleceu o avô, de repente esqueceu. Esquece fácil, o ser humano esquece fácil. Aí não lembra mais nem do nome. Eu lembro do primeiro nome, mas o nome completo. Não me lembro o nome completo. O ser humano tem facilidade de esquecer as coisas.